Queridos irmãos, a paz do Senhor, queridos professores, sejam bem-vindos a mais um podcast da nossa EBD em Síntese. Hoje nós estaremos aqui tratando acerca da lição de número 5, que tem por título Entendendo os Evangelhos. Você sabe muito bem que a nossa lição durante esse trimestre, nós estamos fazendo uma viagem pelo Novo Testamento. E na lição que nós vamos tratar hoje, nós falaremos justamente sobre esses 4 evangelhos tão importantes, tão essenciais e tão queridos por nós cristãos. O texto que vai embasar a nossa lição de hoje está em Romanos 1,16, que diz: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Muito bem. Comigo, mais uma vez, estão aqui a nossa irmã Milka. Pai do Senhor, Milka. A paz do Senhor, José, a paz do Senhor, Reinaldinho, paz do Senhor, professor, tudo bom com você? É um prazer estar mais uma lição aqui com vocês, tá certo? Muito bem. A paz do Senhor também para o nosso querido Reinaldinho. A paz do Senhor, irmão José, a paz do Senhor, irmão Milka, a paz do Senhor, você, querido professor, querido aluno que às vezes quer conhecer um pouco mais antes de chegar no domingo a sua lição. Deus te abençoe. Vamos ter aqui momentos muito prósperos, em nome de Jesus, né? Aprenda um pouco mais acerca dos evangelhos. Muito bem. Então, é verdade que nós já falamos um pouco sobre os evangelhos nas lições anteriores, e hoje a gente vai aprofundar ainda mais o nosso conhecimento bíblico acerca desses livros, e a partir da próxima lição estaremos entrando nos pormenores, estudando cada livro em particular, para que você, professor, e logicamente os seus alunos também tenham uma excelente compreensão acerca do texto sagrado. Muito bem. Na lição de hoje a gente vai ver alguns pontos bastante importantes, entre eles a relação entre os primeiros evangelhos, primeiros 3 evangelhos, que são chamados evangelhos sinóticos. A gente vai saber por que João se distingue um pouco desses 3 e também obter uma visão panorâmica de cada um desses evangelhos. E aí, começando pelos evangelhos chamados sinóticos, eu queria já a participação do nosso Reinaldinho, trazendo a sua palavra inicial acerca desses evangelhos. Amém, glória a Deus. Vou colocar aqui, pessoal, a gente preparou um pequeno PowerPoint só para apoiar o nosso estudo, que nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas existem semelhanças entre esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles são chamados sinóticos, sinóticos, porque vem do grego sinopsis, que quer dizer ver em conjunto, ver numa mesma ideia, numa mesma coerência. E nesses evangelhos há o que o Dr. D.A. Carson ele chama de uma sequência geográfica, tá certo? Eles começam basicamente com o ministério da Galileia, de Jesus Cristo, a retirada dele para o norte, um clímax ali na confissão de Pedro. Depois, a terceira parte é o ministério da Judéia e Pérea, e Jesus ele se dirige para Jerusalém. Essa parte em Lucas não é tão clara, mas a quarta parte, que é comum a também esses 3 evangelhos, é o ministério de Jerusalém, onde Jesus vai ali, vai a Jerusalém, ele é julgado, morto e ressuscita, né, dos mortos. Essas são as semelhanças num quadro geral, né? São esses 4 pontos. Você que já ouviu pode voltar no vídeo, ver de novo, anotar e apresentar essa sequência para os seus alunos também. Reinaldinho, é interessante que a gente percebe aí, são 3 personagens, não é? Mateus, Marcos e Lucas. 3 personagens de origens diferentes, profissões diferentes. E quando a gente pega Mateus, Marcos e Lucas, apenas um deles andou diretamente com Jesus, que foi Mateus, não é? Que era um dos 12. Marcos não era um dos 12, nem Lucas. E nós vemos que são pessoas, por exemplo, Lucas era médico, Mateus era cobrador de impostos. A lição ela traz uma interação interessante acerca de uma simulação, não é, de um acidente de um carro, que seria relatado por 4 pessoas: um médico, um legista, um agente de seguros e um assistente social. Logicamente que cada um deles vai contar o que aconteceu, mas de alguma forma eles vão diferir
até por conta da sua profissão, das suas características, embora o cerne da questão seja o mesmo. E aí, Milka, a gente vê que o Novo Testamento também ele é numa comparação dessa forma, não é? Mateus escreveu para um público, Mateus tinha características, Marcos tinha outra, Lucas tinha outra, de sorte que a mensagem ela continua a mesma. Exatamente, José. Apesar de relatarem todos os evangelhos sobre a vida de Jesus Cristo, isso é o em comum, todos retratam Jesus Cristo, mas a maneira como eles trazem Jesus, ela é diferente. Também foram escritos em períodos diferentes. Alguns foram escritos até mesmo depois de algumas epístolas terem sido escritas, né? Vocês já viram isso em outros episódios também. Só que eles vão narrar a vida de Jesus sobre óticas diferentes. E aí o teu aluno ele pode perguntar para você, mas professor, por quê? Eles estão se contradizendo? Eles estão sendo diferentes? Será que coloca em dúvida isso? Não. Se a gente pegar o exemplo da lição de teve um acidente, temos 4 pessoas distintas com profissões diferentes, vendo o mesmo acidente, cada um relata de uma forma diferente a mesma situação. E você pode colocar isso para o seu aluno. Passar um pequeno videozinho ali para eles e pedir para cada um relatar aquilo que ele viu, que chamou a atenção, e você vai ver que vai ter semelhanças, mas também vai ter diferenças. E isso é o que acontece nos evangelhos. Foram escritos por autores diferentes, mas sobre a mesma pessoa de Jesus Cristo. Então, não há contradição. Há uma forma de olhar diferente. E isso, de nenhuma forma, vai invalidar os evangelhos. Por isso, são evangelhos sinópticos, como o Reinaldinho falou para a gente, né? Eles não são, diferente do Evangelho de João. O Evangelho de João vai ser escrito de uma forma totalmente diferente, mas ainda assim vai falar de Jesus Cristo, não é mesmo? É verdade. Interessante a gente lendo os evangelhos, você vê um Lucas muito detalhista, o Lucas que é médico, né? E ele se preocupa muito em trazer os detalhes. Já um Marcos que procura muito focar na atividade de Jesus. Aí Jesus foi, Jesus saiu, Jesus foi para outro lugar. E o Mateus sempre focado em falar dos cumprimentos das profecias. E a lição ela traz esse detalhe acerca dessa simulação, dizendo que o médico, o legista, falaria mais sobre as causas do acidente, assistente social focaria nos processos relacionados aos afetados, enfim. Tudo isso para dizer que cada um deles traria a sua visão acerca daquele acontecimento, embora a preservação do núcleo da mensagem, do relato, seria o mesmo. E assim também, você pode, professor, trazer para o seu aluno um vídeo, como o Milka disse, ou mesmo uma simulação na aula mesmo, que vá trazer para ele, trazer para a realidade dele, como é que funciona, como é que funcionava, né, essa questão. E aí, Reinaldinho, a gente vê que essa sinopse, né, essa visão conjunta dos evangelhos, eles trazem, apesar de personagens diferentes, a mensagem e sobre Cristo de diferentes óticas, mas eles têm ali um núcleo muito importante, que é a essência do evangelho e da mensagem que nós pregamos. É verdade, José, é verdade, Milka. E é interessante porque nós vemos o seguinte: os evangelhos sinóticos, eles possuem muitas semelhanças, na verdade, e isso gera algumas críticas, e gera algumas teorias, porque alguns autores, alguns estudiosos, alguns críticos literários da Bíblia, eles costumam afirmar que essa semelhança, na verdade, parece muito mais que foi uma coisa forjada, não é mesmo? Só que quem tem um olhar mais atento, quem tem um olhar investigativo, um olhar um pouco mais perito do que os outros, vai ver que não é bem assim, não é bem verdade. Realmente eles seguem uma mesma sequência geográfica, uma sequência ministerial de Cristo, não é verdade? Só que quando você vai analisar, e aqui eu achei um fluxograma, um gráfico de pizza, olha só, que interessante. Ele vai mostrar as semelhanças e as diferenças, né? E é interessante falar que você tem pessoas criticando porque eles são muito parecidos e dizem que isso é forjado, mas tem pessoas também que criticam porque são diferentes em alguns pontos, porque as narrativas tocam pontos diferentes, têm tons diferentes, têm cores diferentes.
Mas, e aí isso gera uma pergunta, não é? Por que Deus permitiu essas aparentes contradições, não é? Nos testemunhos de um com o outro, ou então por que essas diferenças? E aí, no meu trabalho, eu trabalho como advogado, eu estudando algumas coisas, eu vi uma jurisprudência, uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a desembargadora Suzana Camargo. Eu achei muito interessante como ela descreveu a necessidade de os testemunhos serem diferentes. Porque os testemunhos eles têm que seguir uma mesma sequência lógica, é verdade. Os evangelhos sinóticos seguem a mesma sequência geográfica, uma sequência quase temporal, não é verdade? Mas eles são diferentes em alguns pontos, em alguns setores. E ela escreve assim, e eu achei isso muito, muito interessante, usando para a nossa aula de hoje. Ela escreve assim, os depoimentos das testemunhas que que viveram, que sobreviveram aos mesmos fatos, podem ter colorações diferentes, enfoques díspares, sem que essas discrepâncias indiquem a ocorrência de inverdade nas declarações, pois cada pessoa vê a situação sob uma perspectiva própria. Isso é interessante, isso, né? É muito interessante. E esse aplicar os evangelhos traz algo também para a gente. Se a gente for ver que quem escreveu os evangelhos viveram em situações diferentes. Como José falou, apenas um andou com Jesus, os outros não. Outros foram atrás de testemunhas oculares, de biografias. Então, são pessoas diferentes que vão trazer informações sobre o mesmo fato, mostrando ainda assim que é verdade, porque pessoas diferentes, momentos diferentes, em contextos diferentes, escreveram de forma muito semelhante em muitos momentos sobre Jesus Cristo. Então, isso traz para a gente uma credibilidade muito maior de que aquilo realmente aconteceu. É diferente você pegar 4 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas, cada um fala o oposto sobre a mesma situação. Você vai parar e vai pensar, opa, qual é a verdade? E isso não vai acontecer nos evangelhos. Pelo contrário, a gente tem uma reafirmação de que aquilo aconteceu, e até mesmo quando a gente tem um livro chamado Panorama do Novo Testamento, e tem um momento que ele vai falar sobre algumas críticas que são feitas, críticas à forma, crítica ao texto, e falando sobre os evangelhos, ele fala também de que existem algumas pessoas que estudam os evangelhos e têm uma hipótese de que talvez eles tenham se originado de um ponto em comum, de um livro em comum, de um material em comum. Nós não sabemos, mas o que sabemos é que estes autores eles retratam a vida de Jesus Cristo. Então, por mais que o estudo do evangelho ele seja importante, seja necessário se aprofundar, nós não podemos deixar que as críticas coloquem em xeque a nossa fé e a verdade que a palavra de Deus é esta e ela é inerrante. O estudo ele deve vir para fortificar a nossa fé e o nosso conhecimento em Deus, e não de forma de tentar barrar a nossa fé. Então, incentive o seu aluno a estudar, estude, professor, se aprofunde sobre os temas, mas tenha sempre em mente, a palavra de Deus ela é inerrante. Isto aqui não erra. Essa é a verdade que nós cremos e que nós seguimos, tá certo? E aí, Milton, a gente vê, por exemplo, Marcos, dentro desse gráfico aí que o nosso Reinaldinho colocou na tela, Marcos ele tem 661 versículos, sendo que 500 eles reaparecem em Mateus e cerca de 350 em Lucas. Então, você tem aí, isso é bem falado pelos comentaristas, que Marcos foi o primeiro e logo depois vieram Mateus e Lucas, né? E, embora tragam aí Mateus principalmente boa parte, porque menos de 10% do Evangelho de Marcos é que não foi reproduzido por Mateus ou Lucas. Então, quando a gente fala que eles vieram de uma fonte, né, isso é bem comentado realmente, eles chamam até, eu acho que fonte que é de uma palavra alemã que significa fonte, e aí eles vêm de uma mesma, alguns dizem que vem dessa mesma origem, mas Mateus segue o seu ministério, era um dos 12, Marcos, ele primeiramente viaja com Paulo, né, naquela viagem que há ele se separa do grupo, depois há uma discussão entre Paulo e Barnabé, e depois ele começa a andar com Pedro e provavelmente aí traz as suas informações. E Lucas, que anda com Paulo, né, depois que Marcos sai da comitiva, então
eles não estavam combinando versões. Ah, você vai falar sobre isso, eu vou falar sobre isso, Lucas fala daquilo. Não, eles estavam em situações diferentes, mas acharam por bem e inspirados por Deus. É interessante que o nosso aluno ele saiba disso, que os evangelhos, assim como toda a escritura foi inspirada por Deus, eles escreveram ali, para públicos distintos, a mensagem do evangelho. Tinha tudo para dar errado, né? Tinha tudo para ser uma coisa totalmente diferente. É verdade. Se fosse uma mentira, aliás, se fosse uma mentira, eles não teriam morrido por essa mentira, não é verdade? Isso, perfeitamente. Porque quem é que vai morrer por algo que nem sequer acredita, por algo que não é verdade? Imagina, você sabe que aquilo é mentira, aquilo coloca a sua vida em risco, mas você vai até o fim sabendo que foi uma mentira que foi criada. Não faz sequer sentido, né? O evangelho, por mais que as pessoas digam que trazem muitos elementos sobrenaturais, enfim, mas ainda assim nossa fé é uma fé racional. A gente consegue usar a nossa razão, o nosso pensamento, para a gente ver os fatos e colocar isso a favor da nossa fé. Eu costumava dizer muito na classe anterior, antes de vir para o juvenis e dos adolescentes, que Deus nos salvou, Ele nos purificou do pecado, limpou o nosso coração, mas a nossa mente ela continua existindo e nós continuamos pensando. Nós devemos pensar, estudar, só não devemos deixar que os nossos pensamentos coloquem em xeque a nossa fé, mas devemos pensar ao ponto de fortalecer a nossa fé, nesse sentido. Isso é muito importante, principalmente nessa fase que eles estão estudando, se preparando às vezes para uma instituição federal, seja do ensino médio, alguns já pensando já na faculdade, e tudo envolve hiperestímulos, matérias, estudos. Então, não deixar que eles pensem é extremamente desmotivante, mas quanto mais incentivá-los a pensar e a raciocinar, é melhor. E trazer esses pontos para a aula vai ser enriquecedor para eles, para você, professor, e vai contribuir para que esse aluno ele fortifique a sua fé. Então, não desconsidere aqui como sendo apenas um material, um material é um conto histórico, trazendo informação a mais, mas são pontos que podem levar os alunos a se interessar mais pela Bíblia e talvez esteja passando um momento difícil na fé dele e ele pegue isso e veja, poxa, ele tem razão, faz sentido. Vou ficar aqui mais um pouco e ver até onde vai. E ele vai buscar um pouco mais ao Senhor, buscar um pouco mais a sua palavra, e isso pode fortalecer o seu aluno. Então, trazer esses pontos que comprovem é muito importante para ele. Não deixe de trazer quando você puder, professor. Uma das importâncias que eu anotei aqui de estudar o Evangelho, eu vou adiantar por causa dessa fala de Milton, que foi muito importante. É porque o Evangelho comprova a existência de Cristo e dos fatos que aconteceram e os seus ensinos. Então, os ateus, eles tentam muito atacar o Evangelho. E aí eu fui atrás, fui ver, baixei alguns livros, li até o ponto que deu. Tem um livro do Richard Dawkins, que hoje ele é o ateu mais distinto que você encontra, né? Ele é professor de Oxford de biologia, algo nesse nível. É um homem inteligente. E um dos argumentos dele contrário à validade, a validade verificada, né, dos evangelhos são dois, são apenas dois. Que os evangelhos foram escritos anos após os fatos e que eles estão muito distantes dos eventos para serem historicamente confiáveis. O segundo argumento que ele tem é que nós não temos os originais. E aí, depois que esse argumento você tem naquele livro dele, Deus um delírio, né? Depois disso, Bart de Harban, ele vai escrever um livro chamado O que Jesus disse e o que ele não disse. Ele vai também fazer uma crítica literária, uma crítica textual ao Novo Testamento. E aí ele vai chegar numa conclusão de que é impossível você saber o que os originais estavam afirmando. Mas aí, calma lá. Não é bem assim. Se fosse só isso, citar esses dois, seria uma coisa muito mais. Existem no nosso meio pessoas que são até não evangélicas que creem que a Bíblia é um livro acertadíssimo. Veja só, o professor do Bart Harban é o Bruce Matzer. Ele é a maior autoridade, ele foi a maior autoridade
né? Ele já faleceu, em crítica literária do Novo Testamento. E ele escreveu um livro, junto com o Barth, A Crítica do Novo Testamento. E nesse livro, ele chega a uma conclusão, através da crítica textual. Ele vai dizer que, através das cópias escritas do Novo Testamento e também dos evangelhos, principalmente dos evangelhos, podemos chegar ao verdadeiro teor dos originais. E ele vai usar critérios. Ele não pega os critérios ao léu. Ele faz critérios objetivos. O primeiro critério é se havia consenso na igreja primitiva acerca desses textos. Se não havia consenso nas igrejas acerca daquele texto, esse texto era lançado fora. O segundo critério é apostolicidade. Saber se quem escreveu ou quem motivou a escrever, no caso de Lucas, Paulo, no caso de Marcos, se não me engano, foi Pedro. Correto, José? Marcos, isso, Pedro. Isso. Então, e Mateus, obviamente, Mateus, né? Ele viveu com Jesus, passou um tempo com Jesus. E o terceiro ponto é a ortodoxia, ou seja, as regras de fé e prática eram idênticas. Isso. E assim, foi mal. Tem uma questão que se fala, mas foi criado, como foi escrito pós Jesus Cristo, foi criado muita coisa mitológica, acrescentada, mas se a gente for ver como é que antes de meio século, porque eles foram escritos assim, uma década, quase 2 décadas depois de Cristo, um pouquinho mais para frente, antes de um século depois de Cristo, como é que em tão pouco tempo conseguiram criar tanta mitologia, tanta história fictícia sobre Cristo, sobre a igreja, disseminar ao ponto de que boa parte daquelas pessoas que seguiam acreditassem que aquilo era verdade e decidissem sofrer por aquilo, incorporando também no seu dia a dia, na sua rotina, na sua liturgia. Como é que em tão pouco tempo queria que algo assim fosse feito? Porque para uma religião, vamos colocar aqui uma religião qualquer, se estabelecer, ela leva um certo tempo, porque além dela ser pensada, ter o primeiro fiel, o representante dela, ele vai disseminar, criar discípulos, vai disseminar os dogmas, depois ele vai estabelecer aquilo de uma forma geralmente escrita para ter um livro, ou dar orientações, isso vai levando tempo, você tem que ganhar tempo, perde tempo para que as pessoas aceitem, acreditem, sigam, e na história seria algo inédito. Vemos e convenhamos. Então, isso mostra também para a gente que esse tão pouco tempo da escrita faz com que a gente entenda que realmente não foi algo criado, mas sim algo real, que existiu. José, desculpa, eu lhe interrompi. Nada. Me empolguei. Nesse aspecto, a gente vê que o Novo Testamento, outros livros em nada se comparam a ele, porque foi escrito em muito pouco tempo. A gente tem aí talvez um espaço de... Olha aí, era esse mesmo que eu ia falar. Perfeito. Olha só, o Novo Testamento, 25 anos. E até talvez menos, não é? Entre o original e a cópia, e entre o fato e a primeira pessoa que escreveu acerca daquilo. Você pega, por exemplo, aí Homero, 500 anos entre o original e a cópia. Isso é um tempo muito longo que pode gerar distorções do texto original. No Novo Testamento, um texto muito menor. Você vê o número de cópias do Novo Testamento, quase 10 vezes mais do que a segunda colocada. Então, a gente vê que é um texto confiável, né? Um texto que tem credibilidade e que nos gera essa confiança de que aquilo que está escrito é verdade. E um detalhe, professor, alguém pode comparar, mas, por exemplo, o islamismo, eles também morrem pela fé deles, mas eles nunca viram Maomé fazer nenhum milagre. Os relatos de Maomé fazendo milagre foram datados muito tempo depois de Maomé morrer. Então, os discípulos não, os apóstolos viram Jesus, viram os milagres, eles viram Cristo ressuscitar. Paulo disse que havia mais de 500 testemunhas oculares, então eles não tinham como negar, eles morriam por aquilo porque eles sabiam que era verdade. Não era uma ilusão de ótica, porque 500 pessoas terem ilusão, não tem como. Então, eram pessoas que viram, João diz, os nossos olhos viram, nós tocamos, nós estivemos com ele, então essa era a motivação desses homens escreverem.
Mas alguém pode perguntar, existem algumas contradições entre os evangelhos. Eu diria que são aparentes contradições, porque quando a gente vai estudar, nós vamos ver que são coisas que são fáceis de nós colocarmos lado a lado, e são detalhes de uma visão aqui e outra ali, mas que a mensagem continua a mesma. A gente tem, por exemplo, um evangelista disse que eram dois cegos, por exemplo, Mateus. Marcos disse que era Bartimeu. Ora, não há contradição nenhuma aí. Haviam dois cegos, só que um deles era Bartimeu. E Bartimeu foi o que chamou mais a atenção de Mateus, por ter talvez uma história mais triste, ou foi aquele que falou mais, que buscou mais. De sorte que não há nenhuma contradição. Um disse que Jesus estava entrando em Jericó, outro disse que Jesus estava saindo. Havia uma Jericó antiga e havia uma Jericó nova. Depende do referencial, quem estava entrando, quem estava saindo. São coisas que a gente ajeita aqui. Haviam dois endemoniados. Aí outro diz, não, era só o gadareno. Não há contradição aí. Onde há dois, há um também. Então, são coisas que a gente vai vendo, Reinaldo, que não anulam, de alguma forma, a confiabilidade do Novo Testamento. Nada também exclui a possibilidade de Jesus ter curado mais de um cego em Jericó. Perfeito. Ele cita um também. Mas Lucas, quando vai citar que tinha só um cego, ele vai dizer, e chegando perto, ou seja, nas mediações de Jericó, podia ter sido na entrada, né? Não há nenhum problema. Veja, João, o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, vai dizer que se fôssemos descrever os milagres de Jesus, não haveria livros que caberiam, né? Então, você tem que entender que aqui foi o que Deus quis revelar, mas ele fez muito mais naquela época. Isso. Lucas falou que tinha dois anjos lá na ressurreição, outro disse que tinha um. Mas foi esse que talvez que falou, o outro não falou. Então, a gente dá destaque, às vezes, a alguma coisa que nos chama mais a atenção. De sorte que o texto ele não é, de alguma forma, anulado por isso. É interessante Dawkins falar, né, que a gente não tem os originais, faz muito tempo. E ele acredita na história, por exemplo, de Alexandre o Grande, que foi escrito vários anos depois. Muito mais do que o Novo Testamento. Como é que ele sabe que o original não é verdadeiro se ele não tem original? Exatamente. É outro ponto. A crítica textual verdadeira, uma alta crítica, ela vai pegando as cópias e vai vendo o que tem de semelhante naqueles três critérios que nós já falamos aqui. O que tem diferente é apócrifo. De 2000 anos para cá, a gente já fez isso. Esse é o ponto, sabe? E esse pessoal, quando bate nessa tecla, bate na mesma tecla que os pais da igreja. Os pais da igreja primitiva bateram. É a mesma coisa. E eles estão muito melhores do que a gente, porque eles tinham acesso aos originais. E aí a gente fica, assim, muito mais seguro de poder falar. Verdade. Inclusive, há um manuscrito que foi encontrado já há um tempo, de alguns fragmentos do Evangelho de João que datam aí do ano 120, mais ou menos. Então, é uma data bem próxima já dos apóstolos. Tá? Então, a gente vê que é um texto que foi preservado. Você tem os manuscritos que foram achados ali no Mar Morto, né, em 1948, se não me falha a memória, 47, que são textos, né, que foram preservados e que mostram ali, e quando foram pesquisar, não havia contradições com o texto que nós textos temos. Em árabe. Árabe. Exato. Então, Vilca? É muito interessante, assim, se pudesse, eu passava a tarde, a noite, o tempo todo discutindo, porque, assim, eu passei boa parte da minha adolescência com o pessoal questionando muito essa questão da confiabilidade da Bíblia, porque a gente nem sempre estuda em escola cristã protestante, né? Então, quando a gente não estuda, é muito comum na fase da adolescência, a partir que entra no ensino médio, o pessoal começar a ir para um caminho, para outro, e quem não segue o caminho cristão, quando sabe que você é cristão, aí começa. Mas foi um livro, a Bíblia foi um livro escrito há muito tempo atrás, por autores diferentes, por isso não faz sentido. Então, trazer isso para o aluno é muito importante, porque eles estão passando por isso. Então, eles vão ter uma base para se defender e provar que a Bíblia é verdadeira, tá? Então, assim, um assunto que me toca muito, porque foi algo que eu
passei a pele, chega a me emocionar. Mas também a gente não pode, a gente se emotiva. A gente não pode esquecer também que existe um outro evangelho, né? Sempre quando a gente fala de Isso. evangelho, é sempre comum a gente falar dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas não termina aí. A gente tem o evangelho de João, que é um evangelho diferente dos demais, tá certo? Já Diferente, sei que mas é o também preferido de Milton. parecido. Eu gosto. Como disse da outra vez, eu tenho um lugarzinho especial para João, porque ele tem o evangelho e tem as cartas, tem o livro do Apocalipse, então é algo que é muito importante assim para minha leitura devocional. Existem livros para mim que são muito importantes. Não que a Bíblia não seja, mas tem aqueles que eu dedico um pouco mais de tempo a lê-los. Então, tem os de João, tem a carta de Tiago e tem Provérbios. Um momento mais pessoal aqui, né, no podcast. Mas voltando aqui para João, ele, apesar de ser diferente, ele também é parecido, tá? Ele retrata Jesus Cristo, só que ele faz isso de uma forma diferente. Eu gosto muito do início de João justamente por ser diferente, porque ele não vai começar com a árvore genealógica de Jesus, ele não vai começar necessariamente com o anúncio que Jesus Cristo vai vir, mas ele começa dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse Verbo? E aí a gente vai remetendo na Bíblia e vai vendo quem é o Verbo, até chegar em Gênesis. Gênesis 1, na criação, tem os verbos da criação. Haja luz, seja feito. E isso foi falado na Trindade. Então, a gente tem um evangelho apontando à Trindade, uma doutrina cristã que nós acreditamos fielmente nela, e o evangelho ele traz isso logo no início. E ele traz que esse verbo se fez carne. E também traz que ali é a Trindade que está falando o verbo para que as coisas aconteçam na criação. Essa Trindade é o Deus. E é este Deus que está falando ali que está se fazendo pessoa, está fazendo humano. Então, essa análise, para mim, é o que torna o livro de João muito especial, porque ele está dizendo, é Deus quem se fez carne, se fez humano, e também é este Deus que está morrendo na cruz. Não vai ser spoiler, né? Todos nós aqui sabemos que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou. Só que quem morreu não foi uma pessoa qualquer, foi o próprio Deus, o Deus que criou todas as coisas. Ele morre, né? A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, Deus Filho. Ele morre, mas é Deus. Então, assim, se isso não consegue mexer um pouquinho com a gente, fica difícil, porque imagina, você pode falar até para os seus alunos, se você tiver muitas alunas em especial, da tua experiência aqui própria de sala, nessa fase dos 15 aos 17, até um pouco mais, gostam-se muito de ler romances. Romances policiais, romances, Mel com Açúcar, seja como for. Mas, geralmente, esses romances que leem nessa fase, não são todos, mas, geralmente, na história, o mocinho, o par romântico da pessoa, ele vai fazer algum sacrifício por aquela pessoa, pela mocinha. Só que ele faz aquele sacrifício por ela. Só que a gente for ver, isso já aconteceu por nós. Às vezes ficam assim com aquela ilusão, quero alguém assim daquele livro tal. Mas nós já passamos por isso. Nós já temos o Deus perfeito, que não teve pecado, não cometeu erro, que estava em todo o resplendor e glória nos céus, que ele vem para a terra, se faz carne, sujeito a tentações, sujeitos a dores, a doenças, sujeito a tudo como nós. Só que em nada ele pecou, tá? Jesus Cristo ele não peca em nada. Mas ele foi sujeito, ele foi tentado, ele chorou, ele se alegrou, ele foi criança, foi adolescente. E ele se faz tudo isso. Ele deixa Aprendeu de a ser falar, aprendeu a andar. aprendeu a falar, aprendeu a Isso. andar, precisou de ajuda para tomar banho quando era bebê. Jesus foi um bebê, nasceu. Ele perdeu de ajuda. E É chamada a necessidades. jornada do herói, né? A jornada do herói, Exato. coisa que vai crescendo Exatamente. Ele vai em crescendo, graça e desenvolvendo. conhecimento, como fala aí. Isso. Trabalhou com o papai. Trabalhou com o pai, Fez umas aprendeu cadeiras, umas rumozinho, mesas, uns púlpitos de Fez, igreja não é? aí, exatamente. Ficou púlpito de conhecido por sinagoga. isso. Exatamente. E no final ele vai morrer por amor, gente. Você quer história de amor mais bonita do que essa? Então você tem seus alunos lendo histórias criadas por seres humanos que foram feitos por este Deus. E esse Deus ele fez a maior prova de amor, a maior atitude imerecida. Nós não merecíamos isso e ele fez por nós. Então,
trazer isso para eles é muito interessante, porque você faz um contraste com o que eles estão lendo na sua cultura com o que já aconteceu. Às vezes, tem alunos que sofrem um pouquinho por um término do relacionamento, ou porque não foi correspondido, enfim, mas trazer que Jesus Cristo, ele fez tudo isso já. E este amor vai ser sempre correspondido, porque Deus, ele nos ama. E aí, em João, vai ter o quê? O versículo auge, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus seu filho unigênito, para que aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer prova de amor melhor do que essa? Dá para fazer que nem o Interess- Betinho, coloca teu aluno para repetir, para que ele guarde no seu Eita, coração. É Interessante, bom, é bom. verdade. interessante é um versículo que João traz, que ele diz assim: Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito que está no seu seio, este o fez conhecer. Então, se o seu aluno quer conhecer Deus, olhe para Jesus, não é? Jesus é, como disse Paulo, né, a imagem de Deus invisível, né, o primogênito de toda a criação. Então, é interessantíssimo a gente ver os evangelhos trazendo ali Mateus, Lucas, a genealogia de Jesus, mas João traz, né, o verbo, ele já é Deus, ele era Deus, ele criou todas as coisas. E a gente vê esse Deus que encarnou, um Deus que morre, né, e ressuscita para nos dar a vida. E é interessante que isso é comum aos 4 evangelhos. Todos eles falam da crucificação, embora João aí foque num aspecto que nenhum dos outros 3 fala, né? João foca na questão da oração sacerdotal de Jesus, dos últimos momentos com os apóstolos, Jesus lavando os pés deles, da conversa sobre não se perturbar, que ele viria outra vez, que ele é a videira. Tudo isso a gente encontra em João. Mas a gente vê todos eles convergirem para o quê? O acontecimento, o relato da crucificação e ressurreição de Jesus. E vamos já para a parte final, eu queria que o Reinaldinho trouxesse aí a sua parte de fechamento dessa lição, porque no outro domingo a gente vai trabalhar o Evangelho de Mateus, e assim Verdade. sucessivamente. Então a gente não pode dar muito spoiler, porque senão a gente vai repetir. Então Foca o nessa seu aluno parte. vai ficar com sede, né? É verdade. Foca nessa parte bibliológica, até mesmo apologética, né, José? E Isso, traz perfeito. ficar, meu Deus, agora que eu sei que os evangelhos têm comprovação literária e têm credibilidade, agora eu posso, né, estudar à vontade. Queria só trazer um último ponto, talvez, da minha parte, que seria a questão, eu vou botar aqui o slide, é o último slide. Por que estudar o evangelho? E aqui é onde eu acho que a gente precisa fazer que o nosso aluno sinta a sede de aprender sobre os evangelhos, estudar a vida de Jesus, seus ensinamentos. Bom, João já leu aqui José já leu aqui no começo, Romanos 1,16. Porquanto não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, tanto de todo aquele que crê, primeiro do judeu, como também do grego, do gentio, de nós que somos gentios, né? Veja, primeiramente, a gente lê esse versículo de uma forma que tem uma eficácia exterior, né? Eu preciso pregar, eu tenho que ter o evangelho, porque eu tenho que pregar o evangelho para que todo aquele que escute e creia, né? Porque a palavra, como diz lá em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas mais importante do que talvez isso, em primeiro lugar, para que eu salve alguém, eu tenho que ser salvo. E quem lê o evangelho se salva. O evangelho, ele salva o leitor. Eu leio o evangelho porque eu preciso me salvar, né? Em um segundo lugar, que a gente pode lembrar, além porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, o evangelho, ele muda a nossa cosmovisão. E aí é onde entra a palavra-chave, a cosmovisão. A palavra-chave da apologética é a cosmovisão. Porque, veja, todas as áreas da minha vida serão afetadas pelo evangelho. Não existe uma área que vai fugir disso. Então, a minha maneira de pensar, ela muda. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, há pouco tempo, que analisou, colocaram, vocês que são da área de saúde sabem mais do que eu, uns receptores na cabeça lá das pessoas, e começaram a fazer perguntas acerca de aborto, acerca de questões
dos movimentos LGBTQ+, etc., questão de várias coisas que nós somos acostumados hoje em dia a diferenciar como direita e esquerda. E foi interessante que as pessoas que tinham uma cosmovisão judaico-cristã, elas pensavam melhor. Elas pensavam com a parte do cérebro do cérebro que pensava com a razão, matemática e lógica abstrata. Olha só, que coisa, não é mesmo? Então, assim, ser um crente que estuda a palavra de Deus é ser um crente inteligente, é ser uma pessoa inteligente, uma pessoa que consegue entender conceitos, de certa forma, abstratos, na verdade. E isso é muito importante, porque hoje em dia as pessoas estão vivendo num mundo onde a metafísica morreu, né, José? Onde tudo que existe é um materialismo sem fim e vazio, né? Mas existem questões muito além, e o Evangelho ele é interessante porque ele traz uma filosofia divina. Muitos autores, muitas pessoas dizem que o Evangelho foi inspirado por o helenismo, sobre a filosofia de Sócrates, de Platão, mas não. Veja, o próprio Jesus, a ideia de transmigração da alma que Sócrates tinha, Jesus não diz, não existe isso, não. Eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Isso para os gregos era uma loucura. O evangelho é uma loucura, mas não temos que nos envergonhar, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar a humanidade e para me salvar. Aí, Milka, a sua palavra final da lição de hoje, agradecimento, e já pediria para você fazer a oração de encerramento. Tá certo. Então, professor, eu espero que a gente tenha contribuído mais um pouquinho com o seu conhecimento e contribua com a sua aula, tá certo? Queremos, com esse episódio, trazer a você, professor, mais informações sobre o Evangelho, informações um pouco mais relacionadas ao estudo do Evangelho em relação à sua defesa, em relação a quando foi escrito, e que você possa levar esse material, ou pelo menos algumas informações para a sala de aula, de forma que seu aluno ele entenda que é verdade, que ele raciocine e pense sobre isso, e ore com o teu aluno sobre essa aula, para que a mensagem do Evangelho ela fique no coração dele. Porque não adianta a gente trazer as informações históricas, trazer um resumo do que é Evangelho sinóptico, não sinóptico, o que eles trazem, até mesmo ler as passagens bíblicas na sala, se essa mensagem não for ao coração do aluno. Isso quem faz é o Espírito Santo. É ele quem tem o poder de convencimento. Então, ore por seu aluno, ore com ele. Talvez nessa aula seja interessante você parar 10 minutinhos para fazer um momento de oração. Oração pedindo perdão pelos pecados, oração se tiver algum motivo específico, algum pedido, ore com ele e ore durante a semana para que o seu aluno ele seja impactado pelo Espírito Santo. Mesmo que esse impacto não venha na sua aula, possa que venha anos depois, mas que de alguma forma, alguma semente seja lançada no coração do seu aluno. Tá certo, professor? E já que vamos orar, estamos falando de oração, então vamos orar. Queria só aqui Muito fazer obrigada. duas indicações, Milka, perdão pela Pode interrupção fazer. novamente, Tranquilo. mas primeiro, esse livro aqui não sei se dá para ver muito tempo por causa da luz, mas é a introdução ao Novo Testamento. São três autores, D.A. Carson, Douglas J. Moon e Leo Morris. Ele é bem assim, para todo esse trimestre, é um texto muito, muito profundo. Tomar cuidado com o calvinismo aqui, mas dá para seguir sem nenhum problema. E o segundo é esse do David Hutt, em defesa da fé cristã. Ele é perfeito para as aulas com jovens e adolescentes, porque ele traz algumas questões e ele faz a pergunta do jeito mais elaborado possível, mais afrontoso possível, mas depois ele dá uma resposta bem contundente. Eu acho que me ajudou bastante para essa aula. Vou indicar também um livro, na verdade, dois. O primeiro é Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel, que era um jornalista, que era ateu, e ele foi fazer uma investigação acerca de Cristo. Então, quando ele começa a investigar, ele crê na mensagem do Evangelho, porque ele chega à conclusão de que realmente os escritos não haviam contradições, eram escritos realmente inspirados.
E o segundo é o Introdução aos Evangelhos, do Craig Blomberg. É um autor bastante conhecido do Novo Testamento. Você, professor, anota essas indicações quando possível, até porque não vai servir somente para essa aula, vai ser para as demais. Então, adquira, reforce a sua biblioteca, que é muito importante Tem para até a um filme, ampliação né, de José? conhecimento. Isso, tem um filme também, do Do Lee mesmo nome. Strobel. Isso, É uma boa perfeito. ideia até os professores se colocar Indicação? um dia para Isso, assistir com os Isso. alunos. Gostei, acho que vou fazer na minha turma. perfeito. É bem válido. Seria muito, muito Em frutífero. defesa de Cristo. Você acha facilmente na internet. Amém. Ótimo. Essas informações são muito boas e o filme é uma dica ótima para você fazer com o seu aluno, motivá-lo e trazer também muito de comunhão. A EBD também é comunhão. A gente estuda a Bíblia, mas também se confraterniza, a gente conversa, a gente brinca um pouquinho, sempre mantendo a ordem, mas é muito bom. Então vamos orar, agradecendo a Deus por esse episódio, que Deus abençoe a cada um. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por mais este momento contigo, mais uma oportunidade que tivemos de falar sobre a Tua palavra, sobre o Teu Evangelho, que é luz, que é verdadeiro, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha orientar a cada professor que vai ministrar essa aula. Que o Senhor dê sabedoria, dê entendimento e ilumine a mente, Senhor, para que monte uma aula que corresponda às necessidades dos seus alunos. Só Tu conheces o que cada aluno precisa, Pai. E eu te peço que o Senhor venha guiar a nós, professores, para fazermos isso, Senhor. A obra é Tua e sabemos que o Senhor tem as estratégias perfeitas para alcançarmos os nossos alunos. Que o Senhor venha, Senhor, fazer assim conforme a Tua vontade. Nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo o mal. Guia os nossos passos, Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda a ser exemplo aos nossos alunos também. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, professor. Deus Amém. abençoe você, aluno. Que a sua aula seja uma bênção. Que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos.